Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje, dia 22 de janeiro, segunda-feira, começamos mais uma semana e que a graça de Deus nos acompanhe pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe. Em toda segunda-feira, não se esqueça de rezar pelas almas do purgatório. Os nossos irmãos e irmãs falecidos precisam da sua oração. Reze por eles todos os dias, mas de modo especialíssimo na segunda-feira, que é o dia de nos devotarmos às santas almas que por nós intercedem e rezam, mas não podem fazer nada por elas mesmas, precisam das nossas preces. Reze hoje pelas almas do purgatório. Vamos ouvir o Santo Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não se sinta maior que o próprio Deus, questionando muitas coisas e duvidando de muitas coisas, até mesmo do poder de Deus. Assim como os mestres da lei fizeram, duvidando do poder que Jesus tinha para libertar. Nas libertações que Jesus realizava, tudo fazia pela sua santa palavra e pelo agir do Espírito Santo, do qual ele estava totalmente pleno. Deus conosco, Emmanuel. E por ódio, por ciúme, por perceberem que Jesus de fato anunciava a verdade com amor e se tornava uma ameaça para eles, esses homens acabaram blasfemando contra o agir do próprio Deus. E Jesus diz, olha, tomem cuidado, porque esse tipo de pecado não terá perdão. Meus irmãos e meus queridos, nós precisamos entender que este pecado pode nos surpreender quando nós olhamos para o que Deus faz, para o que Deus é e não o acolhemos. Nós não reconhecemos o poder de Deus entre nós, não reconhecemos Jesus como nosso Salvador, mesmo diante de tantos sinais que Ele nos dá, o seu poder sem fim. Nós vamos, inclusive, atribuindo a Deus coisas más que não pertencem a Ele. Coisas más, dolorosas e terríveis vão acontecendo e nós dizemos até mesmo que é culpa de Deus. Deus não pode fazer o mal. Deus é o sumo bem. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, nós não conhecemos o poder que o Espírito Santo tem, os dons que Ele possui e nos dá, não é? E nós vamos desprezando tudo isso, vamos deixando isso de lado. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. A gente precisa ter muito cuidado mesmo. Precisamos pedir que a palavra de Deus nos oriente, que a igreja nos oriente, para não cairmos neste pecado. De olharmos as situações ruins e atribuirmos a Deus, de vermos as ações de Deus em nós e negar estas ações, de renegar aquilo que Deus nos deu como sua graça. Isso é pecar contra o Espírito Santo, é não crer no poder de Deus, na misericórdia de Deus, que Deus pode realizar ou que já realizou. Que Deus nos livre deste mal, para que não colhamos um fruto amargo por conta da nossa falta de fé. Deus aumente em nossa fé a graça do seu Espírito. Por isso rezemos, meus queridos. Senhor, que nada me afaste de Ti. Eu quero, Senhor, viver todo para Ti.
Concede-me os teus dons, concede-me a tua graça para que eu viva sempre unido a ti. Amarra, Senhor, tudo que não é bom que está em mim e queima no fogo do teu amor. Dá-me a graça de confiar e crer no teu poder e na tua ação. Independente do que seja, que eu creia sempre que tu podes, que tu és, porque em ti está o Espírito do Pai. Obrigado, Senhor. Envia-nos o teu Espírito e livra-nos de pecar contra ele. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.